Ministério da Saúde suspendeu a produção de 19 medicamentos que são distribuídos gratuitamente no país. Como isso afeta a distribuição gratuita de medicamentos no Rio Grande do Norte? É o que eu quero saber aqui na nossa entrevista com o diretor técnico da Unicate, Unidade Central de Agentes Terapêuticos, o Tiago Vieira. Boa tarde, Tiago. Boa tarde. Até que ponto essa decisão do Ministério impacta a distribuição aqui no Rio Grande do Norte? Essa decisão de suspensão, né, desses contratos, ela não vai impactar nem o Rio Grande do Norte e nem outros estados do Brasil, em considerando que esses medicamentos que já estão sendo disponíveis, eles foram, como é que eu posso dizer, produzidos, comprados e feita toda a grade de distribuição já no ano passado. Então, o medicamento que chega hoje, ele levou pelo menos um ano de programação. Então, esse processo de suspensão de contratos que houve através dessa portaria do Ministério foi o processo de transferência de tecnologia, que é quando um determinado produtor, ele assina um contrato com o Ministério da Saúde para a transferência de tecnologia, habilitando, por exemplo, o Estado brasileiro a fazer a produção nacional de determinados medicamentos. E o Ministério da Saúde tem condições de fazer a produção desses? Tem, atualmente nós temos 5 laboratórios oficiais, o Laboratório do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que produzem medicamentos. Também temos o Parque Produtor do LAFEP, que, em Pernambuco, que também é produtor de medicamentos para o Ministério, e também tem Farmanguinhos e a FURP. Né? São medicamentos de câncer, diabetes, porque se trata de diabetes. Então, são doenças graves, né? Sim. Algumas crônicas, né? O que se espera nesse processo de transferência de tecnologia é que, durante o processo de transferência da tecnologia, você consiga economizar, né? Porque quando você tem um laboratório privado, ele, entre outros custos, ele vai também entrar na questão da lucratividade da produção de determinado medicamento, né? O senhor falou que não vai ter impacto aqui nem em outro lugar, mas o próprio também diretor da Unicate, Ralfo Cavalcante, falou que pelo menos 5 mil pessoas no Rio Grande do Norte podem ser prejudicadas. Não, há uma contradição. Nesse caso aí, 5 mil pessoas são aquelas que fazem uso do medicamento atualmente. Certo, né? mas de qualquer maneira há um impacto na vida de 5 mil pessoas. Não, na verdade, se você for analisar, a insulina que está dentro desse contrato aí, ela é a insulina que é entregue nas unidades básicas. Então, a quantidade de pacientes independentes de insulina é muito maior do que 5 mil. Mas as informações que o Ministério nos passou através da assessoria de imprensa e das notas que foram divulgadas é que não vai haver desabastecimento de produtos em virtude da suspensão desses contratos de transferência de tecnologia. Tá, e como é que essas pessoas, mais de 5 mil pessoas, cerca de 5 mil pessoas, serão prejudicadas? Explica, elas não serão prejudicadas, elas estão cadastradas em uso do medicamento, desses 19 medicamentos que estão listados na portaria. Mas se houver interrupção, suspensão, elas podem ser prejudicadas, né? Como todos nós no SUS. Mas o que garante, qual é a certeza que a Unicate tem de que esses medicamentos não vão ser suspensos, a distribuição? O próprio Ministério, que é quem é responsável, ele tem uma responsabilização dos entes, né? O Ministério da Saúde ele tem responsabilidades, o Estado ele tem responsabilidades e o município tem responsabilidades. Então, se é uma responsabilidade do Ministério, o Ministério ele não faz por vontade própria. Ele é obrigado, por todo um arcabouço legal, a disponibilizar determinados produtos que foram pactuados entre os 3 entes, estados, municípios e a União, a cumprir as suas obrigações legais. Então, partindo desse princípio e que o Ministério ele tem sido sempre muito diligente na responsabilização das suas, daquilo que é tocante, né, quanto à questão de abastecimento, então a gente espera que de fato, e eles já nos sinalizaram que já estão providenciando outros contratos, alguns já foram finalizados em substituição a esses que nem foram sempre essa relação do Estado com o Ministério da Saúde vai a contento. A gente espera que realmente não falte o medicamento. Eu digo isso porque recentemente o Estado está cobrando do Ministério da Saúde
valores que deveriam ter sido repassados para o Estado. Então, nem sempre Sim, o que claro. vem do Ministério... Nem sempre a prática é adequada à necessidade. Existe, né? claro, o compromisso, os documentos assinados, convênios assinados, mas nem sempre eles funcionam a contento. Nesse caso do medicamento, vamos aguardar que o senhor esteja certo e realmente é o que nós o todos Ministério esperamos. da Saúde não suspenda de vez a distribuição desses medicamentos. Também a imprensa registrou recentemente, Tiago, não sei se você poderia nos dar informações sobre a questão da distribuição de medicamentos de AIDS, no tratamento da AIDS, do HIV. Como é que está essa situação? Nos últimos meses, de junho para cá, houve desabastecimentos pontuais em virtude de alguns, não sei se você sabe, mas, por exemplo, o Brasil ele produz medicamentos, mas ele não é produtor do sal. Então, o que o Ministério da Saúde nos informou é que especificamente dois medicamentos que estão utilizados num grupo muito restrito, por exemplo, pacientes que possuem o vírus do HIV que também estão infectados com tuberculose, que fazem uso, por exemplo, do Raltegravir, que até pouco tempo estava em falta, mas já fomos reabastecidos, e também de um medicamento que é a azidovudina em solução oral, que é utilizado no protocolo de suspensão de infecção vertical, né, da mãe para o filho. Então, esses dois produtos, eles estavam com um problema de produção e o Ministério da Saúde tentou fazer uma aquisição, só que essa aquisição ela demorou para poder chegar à liberação alfandegária e aí, em virtude disso, houve em junho e julho, início de julho, um desabastecimento desses dois produtos, mas que a gente já recebeu no estado. Se eu não me engano, o Hospital Giseuda Trigueiro chegou a colocar isso, né? Tornar público isso. Em relação ao Giseuda, isso foi resolvido também? Foi. Porque a Unicat tem também uma das suas funções, é fazer o abastecimento das unidades de saúde, né? Isso. Hoje a gente tem 3 unidades que fazem acompanhamento espalhadas pelo estado. O Hospital Giseuda Trigueiro é uma dessas unidades, inclusive é uma unidade de referência para os casos mais graves e a Unicat ela faz a programação baseado nas informações que essas unidades de cuidado aos pacientes com HIV nos repassam, a gente compila as informações, faz a análise dos dados, encaminha para o Ministério e faz a programação junto com a área técnica do Ministério. E aí, graças a Deus, agora no início de julho, essa falta dos antirretrovirais, dessas 2 apresentações, ela foi solucionada. Então está se regularizando essa situação, né? Agora, historicamente, os estoques da Unicat, eles têm falta de medicamentos, né? Às vezes fornecedor que não recebeu, não encaminha o medicamento. Como é que está hoje o conjunto do estoque da Unicat? Assim, depende do tipo do medicamento, né? Porque, por exemplo, existem medicamentos que têm uma responsabilidade de aquisição centralizada pelo Ministério, né? Isso pensando Que tipo de medicamento, Tiago? Por exemplo, pensar em assistência farmacêutica, que é aquilo que a Unicat faz, ela é bem mais complexo do que comprar ou entregar o medicamento. Então, dentro do componente especializado, que é aquilo que a gente antigamente chamava de medicamento de alto custo, ele está dividido em 3 grupos. Um grupo de aquisição do Ministério e dispensação do Estado. O outro grupo, o Estado compra, mas o Ministério ressarce o Estado através dessa compra. E o outro grupo é o Estado quem compra e o Estado quem fornece. Dos grupos do Ministério, por problemas de contrato, alguns contratos tinham sido finalizados e outros não tinham sido substituídos a tempo. Houve uma falta de abastecimento no início do ano que foi regularizado. Os contratos que estavam em vigência também, esses da AIDS também estavam sob análise. Isso se deve também, claro, troca de governo, restos apagados do ano anterior, tudo isso complica, às vezes, esse abastecimento, né? E também tem outros fatores que vão levar a uma falta
pontual ou um processo de desabastecimento completo, que é o quê? O preço de mercado que é utilizado. Quando você vai comprar para o governo, você tem que levar em consideração alguns critérios que os órgãos de controle utilizam, então ele tem toda uma metodologia que deve ser seguida. Parâmetros que tem que ser seguidos. Recentemente, por exemplo, no Brasil a gente teve, acho que no mês de maio, final do mês de maio, uma autorização de aumento, né, dos medicamentos. E, por exemplo, os fornecedores queriam fornecer determinados medicamentos que sofreram reajuste, então o preço de mercado ele já não estava mais compatível com a pesquisa que foi feita há 6 meses atrás, e aí você às vezes tem que retomar esse processo para poder fazer com que o preço ao Estado ele não possa ser incompatível com o do mercado. Isso se falar na demanda judicial, né? Com que certeza. É muito forte, obrigando o Estado a ter que comprar medicamentos, né? A demanda judicial é um desafio hoje quando você pensa em judicialização no SUS, porque a demanda judicial é aquele convidado surpresa que não avisou que viria para a festa, mas que consome uma fatia significativa do bolo. E se tratando de orçamento público, né, que precisa ser previsto, autorizado, aprovado, qualquer demanda dessa você causa rombos, né, na estrutura. Sobretudo quando a gente leva em consideração que o nosso sistema de saúde ele ainda precisa evoluir nas informações. A gente precisa saber qual o valor real do SUS. Então, nós trabalhamos com orçamento, mas nós não sabemos hoje, de fato, em números reais, quanto custa o sistema de saúde. Então, nós temos um sistema de saúde que a gente não sabe o tamanho dele, né? A dimensão, o impacto que ele causa na população, mas nós temos que fazer que essa dimensão que nós não conhecemos, ela caiba dentro de um orçamento que foi pensado, por exemplo, no ano passado, para ser executado durante esse ano de 2018. Então, a gente tem um subfinanciamento do sistema e, eventualmente, esse subfinanciamento ele pode provocar problemas como, por exemplo, a suspensão de serviços, dificuldade de abastecimento de alguns insumos, e isso daí é uma decorrência do tamanho do sistema, da complexidade do sistema, mas também da falta de financiamento adequado. Pois é, eu gostaria de agradecer a presença de Tiago Vieira aqui no nosso programa, ele que é diretor técnico da UNICAT, a Unidade Central de Agências Terapêuticas. Obrigado, Tiago, por sua presença, boa sorte e vamos torcer para que não haja suspensão desses medicamentos, dessa mudança aí do Ministério da Saúde. Obrigado. É o que nós esperamos.